Olá, turma! Bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional, Estado e Processo Legislativo. Sou a professora Isabelle Santos e, dando continuidade ao módulo 3, que fala sobre a proteção dos direitos fundamentais, hoje a gente começa com a unidade 3, que vai abordar o artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Bom, os direitos fundamentais, eles nascem historicamente como direitos individuais voltados para a proteção do indivíduo em face do Estado. Com o surgimento do Estado liberal, tem-se os direitos individuais e a separação de poderes como seu substrato essencial, que vai justamente marcar a ascensão política e econômica da burguesia. No caso do Estado brasileiro, a gente começa tendo a nossa primeira Constituição lá ainda na época do Império, né, com a Constituição do Império de 1824. Então, na experiência constitucional brasileira, os direitos individuais, eles vêm enunciados desde essa primeira Constituição, que foi outorgada pelo Dom Pedro I, e voltaram a figurar na primeira Constituição republicana também de 1891, bem como na Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, como era assim denominada a nossa Constituição, lá em 1934. E mesmo a nossa Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 37, né, que institucionalizou o Estado Novo e foi denominada de Constituição Polaca, também abordou-se os direitos fundamentais. E com a redemocratização, então, em 46, ingressa com destaque, né, nessa Constituição novos direitos fundamentais que não foram excluídos, mesmo com a Constituição de 67, né, que é uma Constituição outorgada, uma Constituição imposta durante o regime militar. E nem mesmo com a emenda número 1 de 69, né, que instituiu o AI-5. Então, o que a gente tem é que boa parte do período republicano brasileiro foi marcado pela encenação de liberdades inexistentes, com substancial falta de efetividade dos direitos individuais. Então, a Constituição brasileira de 1988 procurou enfrentar tanto esse passado, né, de um governo civil-militar, nas décadas de 60, 70 e parte da década de 80, quanto a tradição de falta de efetividade real desses mesmos direitos fundamentais. Então, a Constituição brasileira de 88, ela procura, né, com isso, trazer, né, no seu título 2, os direitos e garantias fundamentais, subdividindo, então, em 5 capítulos. Então, a gente vai ter capítulo falando sobre os direitos individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Então, aqui a gente passa a tratar justamente sobre os direitos individuais e coletivos, que vão corresponder aos direitos diretamente ligados ao conceito de pessoa humana e de sua própria personalidade, como, por exemplo, questões envolvendo a vida, a dignidade humana, a honra, a liberdade, as liberdades, melhor dizendo, que são muitas liberdades, locomoção, expressão, religiosa. Então, basicamente, a Constituição de 1988 os prevê ali no seu artigo 5º, né? E alguns desses pontos serão detalhadamente mais estudados, né? A partir de algumas elucidações que a gente vai dando na aula de hoje. Então, o elenco dos direitos individuais está concentrado, né, justamente nesses 78 incisos do artigo 5º da Constituição, embora não esteja totalmente exaustivo nesse artigo 5º. Então, a gente vai encontrar também em outras localidades da nossa lei maior tópicos que também vão abordar sobre os direitos fundamentais. Mas a gente começa a ver, por exemplo, que a gente pode tratar sobre o direito da igualdade, no inciso 1º, sobre o direito à liberdade de expressão e as suas diferentes manifestações nos incisos 4º e 9º, a liberdade religiosa no 6º e 8º, o direito de propriedade no 10º, os direitos de reunião e associação nos incisos 16 e 17, o direito de propriedade, né, inclusive intelectual, nos incisos 22, 28 e 29,
o direito, inclusive, de ir ao judiciário, de se socorrer ao judiciário, que está lá no inciso 25, o direito de não ser preso arbitrariamente, que está no inciso 61, e o devido processo legal no 54. Então, são 78 incisos, mas nós não iremos trabalhar aqui os 78 incisos, tá? Mas somente aqueles incisos que mais são tratados, né? E que comumente a gente encontra mais, tanto no campo prático sendo abordados, como também em algumas provas, né? De concursos públicos. Então, a gente começa falando justamente com o direito da igualdade, na qual homens e mulheres, segundo a Constituição Federal de 88, diz que são iguais em direitos e obrigações. Então, o motivo justificador para o tratamento diferenciado entre homem e mulher, né, vale chamar a atenção, é para o fato de que a norma constitucional não está igualando aqui, quando fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, igualando fisicamente ou psicologicamente o homem à mulher. Né? Na verdade, proíbe-se o tratamento jurídico diferenciado entre pessoas que estão na mesma situação. Então, são pessoas, por exemplo, que têm o mesmo conhecimento sobre um determinado assunto, estão trabalhando na mesma empresa, com o mesmo tempo de serviço, têm a mesma eficiência. Então, é mais justo que ambos, independentemente do gênero, recebam o mesmo salário, né? Destaque-se, porém, turma, que há a possibilidade de tratamento diferenciado entre homem e mulher sempre que houver um motivo justificador, tá? Então, às vezes, pode ser que ambos estejam em posições distintas e pode haver um tratamento, portanto, também diferenciado, mas se houver uma justificativa plausível, uma distinção juridicamente válida. O que não pode é haver um tratamento discrepante entre homens e mulheres. Ele, como regra, não pode existir, tá? Mas existe algumas situações em que isso é possível, ou seja, existe uma distinção juridicamente válida. Lembrando que o que não pode existir é um tratamento discrepante. E um exemplo com relação a isso se dá quando a gente fala da licença paternidade e da licença maternidade. Há países em que essa licença, o prazo, ele é igual. Tanto homens quanto mulheres recebem o mesmo prazo. No Brasil, ainda é diferente. Os homens têm um tempo de licença menor que o da mulher. E por que essa distinção ainda existente? Por que a mulher recebe um período muito maior, né? Que pode ir de 120 a 180 dias? Porque é ela que amamenta, por exemplo. Né? Inclusive, existem alguns programas, né, de governo que fala sobre a importância de amamentação nos primeiros meses da criança. Então, é muito mais complicado essa mulher voltar ao trabalho e ficar, né, de tempos em tempos fazendo pausas para poder amamentar. Já o homem, por que é dado um período menor, né? Porque ele vai ficar também um tempo com o filho, ele vai lá no cartório registrar esse filho, né? Ele vai ter um tempo. E por que não é o mesmo tempo, como em outros países? Porque a nossa sociedade ainda é patriarcal, ela ainda é um tanto machista. Então, se a gente pega países como a Finlândia, é diferente o tempo, é igualitário, né? Tanto o homem pode ficar em casa quanto a mulher. Mas por que é possível essa diferença? Porque juridicamente ela é válida, existe um motivo justificador, a amamentação, por exemplo, né? Além do resguardo. Mas, como eu disse, as mudanças, as diferenças discrepantes, aquelas que são justificáveis, essas são vedadas pela nossa legislação. Ainda com relação à nossa Constituição Federal, a gente tem lá no inciso 4º a liberdade de expressão em suas diferentes manifestações. Então, fala que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o quê? O anonimato. Então, o direito fundamental à liberdade de expressão, como ocorre na maioria dos direitos fundamentais, ele não foi outorgado sem limites. Então, há reservas legais que são implícitas que garantem o direito de resposta necessariamente disciplinado em lei, desde que proporcional ao agravo cometido pelo ofensor, né? Além do direito de ser indenizado também
por causa de expressões aptas a atingir a honra ou a imagem de pessoas que foram objeto das expressões, o que a gente vê muito hoje, né, com as mídias sociais. Então, no campo do direito constitucional de colisão, há muitas normas constitucionais, pessoal, que podem colidir, no caso concreto, com a liberdade de expressão, por exemplo, né, como os direitos fundamentais da personalidade tutelado pelo artigo 5º, inciso 10. Então, desse modo, quando se fala em proibição do anonimato, não há um conflito com a garantia do sigilo da fonte, tá? Então, a garantia do sigilo da fonte, ela não conflita com a vedação do anonimato. Então, um jornalista, por exemplo, né, que veicula uma notícia em seu nome, ele está sujeito a responder pelos eventuais danos indevidos que cause. Então, embora a fonte possa ser sigilosa, a divulgação da informação não pode ser feita de maneira anônima, de tal sorte que não se frustre a eventual responsabilidade de quem tenha vinculado. E justamente para evitar o quê? Danos, sejam eles materiais, sejam eles morais, ao indivíduo que está sendo alvo, então, dessa notícia. E como o direito de manifestação do pensamento não possui caráter absoluto, né, essa manifestação do pensamento, ela exige, portanto, a identificação de quem o exerce, tá? Então, para a proteção de quem? A proteção justamente do direito de terceiro que eventualmente venha a se sentir lesado. Com relação à liberdade religiosa, né, a gente pode falar que o Brasil, ele é um Estado laico, também chamado de Estado leigo, né? Razão pela qual o ministro do STF, Alexandre de Moraes, em sua obra Direitos Humanos Fundamentais, ele afirma que o constrangimento à pessoa humana não pode existir de forma a fazê-lo a renunciar à sua fé. Por quê? Porque isso representaria o desrespeito à diversidade democrática de ideias, de filosofias, e a própria diversidade espiritual, que no caso do Brasil é bastante grande. Então, vale dizer que essa liberdade religiosa, apesar dela existir, né, ela não pode ser contrária à ordem pública, aos bons costumes, à tranquilidade, ao sossego público, e não pode atentar contra a lei, sob pena tanto de responsabilização civil, como de responsabilização também criminal. Portanto, assim como os outros direitos que eu citei aqui para vocês, o direito à liberdade religiosa ele também não é absoluto. Com relação ao inciso 8, fala que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo, né, exceto, se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, aquele que invoca esse impedimento, ele deve sempre se submeter o quê? A uma prestação alternativa. Caso contrário, ele vai ser privado de alguns dos direitos definidos e previstos em lei, exemplificada ativamente, né? Como, por exemplo, a perda de direitos políticos. Então, aquele indivíduo que, por exemplo, por razões religiosas, ele não pode pegar em arma, ou ele não pode servir as Forças Armadas, né? Porque ele não pode pegar em arma, ele pode até ser liberado, mas a ele vai ser dado o quê? Uma prestação alternativa. E essa prestação alternativa, ele vai ter que cumprir. No que se refere à privacidade, né? Aqui é importante falar que a gente tem a intimidade e a privacidade, né? A honra e a imagem, que são todos distintos, tá, turma? Então, eles são distintos, mas eles são o quê? Valores que estão intrinsecamente ligados à própria vida e à dignidade da pessoa humana. O direito de privacidade, ele também é reconhecido pelo Código Civil Brasileiro, né? E alguns autores defendem a diferenciação entre esses termos que a gente abordou aqui, não havendo nenhuma uniformização doutrinária ou legislativa. Então, no que se refere à intimidade, essa poderia ser considerada no âmbito exclusivo, referente a alguém sem qualquer tipo de repercussão social, nem sequer ao alcance da sua vida privada, é algo íntimo mesmo, totalmente ela e ela, ou ela e Deus,
ou, né, uma outra pessoa. Então, essa é uma questão íntima. Já a privada, por mais isolada que possa ser, sempre vai se caracterizar pelo viver entre outros. Então, viver em família, viver entre os colegas de trabalho, viver no lazer em comum, né? Então, por isso que a gente faz essa diferença entre intimidade e a privacidade. Com relação aos direitos de reunião e associação, é importante falar que todos podem, de fato, se reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, né? Independentemente de autorização. E essa reunião é uma condição para desenvolvimento da personalidade humana. Por quê? Porque somente a interação dos membros da comunidade é que permite ao ser humano realizar as suas virtudes. Contudo, essa aproximação entre as pessoas deve ocorrer sempre de forma o quê? Pacífica, né? Onde haja o acesso de todos, ou seja, os espaços públicos, e desde que não perturbe ou atrapalhe a realização de outra reunião anteriormente marcada também para o mesmo local. Então, existe essa liberdade, assim como a liberdade também de associação, desde que seja para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Então, o texto aqui, ele prescreve o direito de se associar e a não obrigação de se associar. Por quê? Porque nós somos livres tanto para se associar quanto para deixar essa associação. E para que a associação exista e seja reconhecida de direito, ela necessita perseguir fins lícitos, fins que sejam considerados válidos pelo ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, organizações criminosas de caráter paramilitar não são, obviamente, reconhecidas dentro do nosso sistema jurídico. Quanto à propriedade intelectual, ou, né, que pode ser tanto a propriedade, mas também entra a propriedade intelectual, há a garantia, lá no inciso 22, dos direitos de propriedade. E vai se entender por direito de propriedade o direito patrimonial. E essa garantia ao direito de propriedade, ela vai propiciar a efetivação de outros direitos individuais e de liberdades, tais como, por exemplo, o direito à intimidade, o direito à privacidade, o direito ao lazer, o direito à moradia, o direito à autonomia individual, a preservação da própria espécie humana. Mas, assim como os demais direitos que nós estamos vendo até agora, ele também não é absoluto. Então, ele é um direito também o quê? Que tem uma certa limitação. E a primeira dessas limitações possíveis é a que atende ao a chamada função social. Então, a propriedade, ela tem que existir, mas desde que ela satisfaça, né, também a função social. Ela não pode se dar apenas para satisfazer única e exclusivamente o titular do seu direito. Entra aqui também no inciso 29, né, que são assegurados, né, aqui que a lei assegurará aos autores, né, de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresa e outros signos distintivos. Então, o que significa aqui, né? Que todo criador ele tem direito à posse e à propriedade do seu invento por seu fruto, né? Do seu trabalho, né? Do seu talento pessoal. E somente ele, inventor, é que pode, né? Autorizar o uso ou não da sua criação. Então, de qualquer forma, o privilégio da posse da propriedade do invento alcança um determinado lapso de tempo que é definido também por lei, sendo que, em caso de interesse social devidamente comprovado, pode o poder público expropriar o invento da posse e da propriedade do seu criador, fazendo isso, claro, mediante indenização, né? Justa indenização. Então, por isso que obras, né, por exemplo, de autores brasileiros extremamente conhecidos e renomados, por muito tempo são de posse e propriedade desse autor, depois passa para os seus familiares, que vão permanecer com essa posse, essa propriedade por um tempo, e só depois, conforme definido em lei, deixa de ser posse e propriedade, né, desses indivíduos.
O outro ponto muito importante também, turma, que não pode ser deixado de dizer aqui, é justamente o direito de se socorrer ao judiciário, né? Então, esse direito de ir ao judiciário, ele está elencado lá no inciso 35, que fala que a lei não excluirá da pressão do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, o primeiro passo no caminho da liberdade foi justamente privar, né, ainda lá alguns séculos atrás, aquele monarca absoluto dos seus tribunais e juízes, instituindo o poder judiciário independente ao lado dos poderes legislativo e executivo. O segundo passo foi justamente proibir constitucionalmente, por princípio, que alguém ou algo, ou até mesmo a lei, pudesse impedir o acesso ao poder judiciário para expor ou pleitear direitos negados ou ameaçados. Então, aqui a gente vai verificar que trata-se de um princípio que prega a inafastabilidade do Poder Judiciário sobre todas as questões jurídicas. Em outras palavras, toda ameaça ou violação a direito, seja fundamental, constitucional, ou no âmbito da lei ordinária ou complementar, né, vai estar sujeita à apreciação do Poder Judiciário. Então, nós poderemos, sim, nos socorrer ao Judiciário, seja por meio de um representante legal, que vai ser um advogado, seja um defensor público, mas nós poderemos, sim, ter esse acesso à justiça para pleitear direitos. Um outro ponto também fala sobre o direito de não ser preso arbitrariamente. Então, fala que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo no quê? Nos casos de transgressão militar ou de crime propriamente militar. Por quê? Porque no direito brasileiro nós temos o Código Penal, que aplica-se para os civis, e o Código Penal Militar. Temos o Código Processual Penal, que aplica-se aos civis, e o Código Penal Processual Militar. Então, são realidades distintas, tá? Na faculdade, a gente costuma estudar somente a parte que é endereçada aos civis, sendo essa parte militar especial. E somente, então, mediante o devido processo legal, é que pode alguém ser privado de sua liberdade ou de seus bens. Então, a própria Constituição, ela trata de prever as hipóteses em que, por necessidade pública, alguém pode ser privado da sua liberdade antes mesmo que isso ocorra. Daí a previsão de caso em que a pessoa ela pode ser presa mesmo antes dela ser julgada, que é o caso do flagrante delito, né? Ou de ordem escrita e fundamentada emanada de um juiz competente. E ocorre flagrante delito quando a pessoa ela é apanhada, né? Ela é pega praticando o crime ou logo depois de praticar esse crime, ou quando ela é perseguida e encontrada em situação que faça dela o presumível autor. Então, essas são algumas situações, turma, que a gente tem que diz respeito justamente o quê? Ao artigo 5º da Constituição Federal. Como eu disse para vocês, nós não vimos os 78 incisos, existem 4 parágrafos que nós estamos trabalhando, né? Pouco a pouco, ao longo das nossas aulas, eu venho citando o parágrafo 1º, parágrafo 2º, 3º, 4º e alguns outros incisos do artigo 5º, mas eu escolhi esses, né, mais especificadamente para vocês terem uma ideia, né, do rol de direitos fundamentais que nós temos dentro da nossa legislação pátria. Ou seja, não são poucos os direitos fundamentais. Lembrando que todos eles são direitos o quê? Inerentes a nós como pessoas humanas. Então, quando falamos de direitos fundamentais, como eu disse para vocês em uma das aulas, nós não estamos falando apenas de quem? Do direito que se refere àquele indivíduo que foi preso, aquele indivíduo que foi processado, condenado, né, foi julgado, condenado, está preso, transitou em julgado, ele está lá no presídio. Não, não é só isso. Envolve o quê? A nós, né, que estamos livres e que envolve outras tantas questões que vão de liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de locomoção,
direito de acesso à justiça, direito de associação, dentre outros que estão elencados ali dentro da Constituição Federal de 1988 e que já vinham sendo abordados, inclusive, em algumas outras constituições nacionais anteriores à nossa Constituição vigente. Então, em função do nosso estudo e do curso ser um curso voltado para tecnólogos e serviços jurídicos, né, e notariais, não faz-se necessário se aprofundar em demasia, mas é importante que vocês tenham pelo menos esse conhecimento, né, sobre esses pontos de suma importância. Bom, nesse momento eu deixo aqui para vocês também as referências, né? Eu utilizei basicamente a obra do professor Luiz Roberto Barroso e do professor Cleison de Moraes Melo, um falando sobre o direito constitucional de maneira mais genérica, outro falando sobre os direitos fundamentais de maneira um pouco mais específica. Bom, turma, eu fico por aqui. Agradeço imenso a participação de vocês. Espero que tenham compreendido bem a aula de hoje. E deixo aqui mais uma vez o meu muito obrigada e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.